Boa noite, queridos. Que alegria o Senhor tem nos concedido de poder estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para juntos aprendermos com Ele, que é o Mestre, né? Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Jesus. Estamos aprendendo com Ele a revelação, o entendimento da Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar assistindo, por estar orando por nós, por nos ajudar na divulgação. Que Deus te abençoe de forma assim abundante. Então vamos orar? Pai, eu quero bendizer teu nome por esse momento tão especial, Pai. Como é bom, Senhor, esse quedar de Maria e estar aos teus pés para aprender de ti. Ensina-nos, Pai, as tuas veredas. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos, os teus princípios, os teus planos. Nós queremos te conhecer mais e mais. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de relacionamento. Nós queremos desfrutar da intimidade e do aconchego, Pai, da maravilha que é a tua presença. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e oramos em nome de Jesus. Queridos, na semana passada nós começamos a falar sobre o Pentecostes, né? Até comentei que nós começaríamos hoje a partir do capítulo 2. Então, no capítulo 2, vamos ler dos versículos de 1 a 5 e depois nós vamos comentar estes versículos, que o Espírito Santo nos conduza a compreender a grandeza, a profundidade, a beleza, a glória que é a sua palavra. Lembrando que esse Espírito Santo que foi derramado naquela festa que é chamada Pentecostes, né? Nós já falamos sobre isso, a festa da colheita ou das premissas, esse Espírito também é realidade na nossa vida. Se você crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, se você o recebeu, se você se arrependeu dos seus pecados, você já é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós, habita na igreja. Se você ainda não fez isso, você poderá fazer hoje. De repente você está ouvindo essa mensagem, eu não entendo bem, que o Espírito de Deus toque no seu coração. E até você que já está há mais tempo, né, na caminhada com o Senhor, mas às vezes a pessoa se encontra assim num momento de frieza, num momento de dificuldade. São tantos os bombardeios, né, que vêm na nossa mente. A ciência fala que o mundo nunca foi tão barulhento como é atualmente. Os irmãos observam que é muito difícil a gente ficar assim num silêncio, né? Aí passa na rua, é ônibus, é moto, é som da geladeira, é som do liquidificador, é som da máquina de lavar, é som do fogão. São tantos sons, sem falar, né? O bombardeio que a gente vê de sons na TV, no rádio, no celular, é só o tempo nos corredores, né? Mas neste momento nós queremos aquietar nosso coração e ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. Que nós possamos ouvir lá no profundo do nosso ser, do nosso coração, a voz doce e gloriosa do Espírito Santo. E a palavra de Deus aqui em Atos, no capítulo 2, vamos ler, como eu falei, vamos ler dos versículos, eu falei de 1 a 5, mas de 1 ao 4, tá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, nessa passagem, o que havia ocorrido, né? Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre a humanidade, né? Ele já havia morrido, ressuscitou. O que é a Páscoa para nós hoje? A Páscoa é a ressurreição de Jesus.
Por isso que nós guardamos o domingo como dia de culto ao Senhor. Se bem que nós temos que guardar todos os dias da nossa vida, nós temos que estar guardados em Cristo. E Jesus havia retornado ao céu. Depois da sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias, onde ele aparecia e sumia, ele preparando o coração dos discípulos para o quê? Para a sua ausência. Depois que Jesus retornou e se assentou à destra do Pai, ele foi recebido de forma gloriosa, porque ele é o sacerdote que se fez sacrifício. Jesus é o mensageiro que se fez mensagem. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus cumpriu sua missão de forma gloriosa e retornou ao Pai. E Jesus falou para que os discípulos ficassem o quê? Em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. E os discípulos, queridos, depois que Jesus retornou ao céu, eles ficaram 10 dias perseverando em oração, aguardando o cumprimento da promessa. E essa promessa se cumpriu justamente no dia de Pentecostes. Hoje, essa palavra Pentecoste, que significa 50º, é o 50º dia após a ressurreição de Jesus. Para nós, cristãos, se tornou sinônimo que da descida, né? Não significa descida, mas foi durante o Pentecostes, mas tem essa mensagem para nós. Pentecostes para nós hoje é o que? Fala do derramamento do Espírito Santo. Então, os discípulos aguardaram em oração. Você que está aguardando uma promessa, você que está passando por uma necessidade, você que está passando momentos difíceis, de repente na sua vida física, financeira, espiritual, no ministério, eu quero dizer para você, não desanime, porque Deus está atento à sua vida, à sua necessidade. E Deus é aquele, amados, que derrama do Espírito Santo. Ele já habita em nós, mas ele nos reveste do Espírito Santo, nos dando uma unção nova, nos dando um fôlego novo, nos dando uma visão nova, uma audição nova, porque Deus é aquele que cuida de nós no detalhe. Glórias ao nome do nosso Deus. E veja bem, queridos, eles estavam ali, eram cerca de 120 pessoas ou mais, né? Tanto os apóstolos como os discípulos aguardavam a presença habitadora do Espírito. Quer ver um exemplo interessante? Hoje, até eu muitas vezes estou na cozinha, o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu paro, eu anoto, às vezes eu anoto no próprio celular, né? Para não perder aquele insight, porque assim, a nossa conexão com o Senhor, ela tem que ser constante. Às vezes eu fico assim, triste, né? O irmão às vezes vai no culto, na outra semana nem lembra o que aconteceu no culto anterior, a mensagem. Ou então ele sai da congregação e parece que desconectou, mudou o canal, sabe? Nós não podemos perder a sintonia da presença de Deus na nossa vida. Essa presença de Deus precisa ser constante. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. Você nunca está sozinho, eu nunca estou só, o Espírito de Deus está comigo. E ele vai falando, ele fala de várias formas. Então vamos supor assim, uma pessoa que precise receber um coração, ela vai passar por um transplante de coração. Aí vamos supor que aquela pessoa chegou o coração do doador, né? A família doou, né? O doador, só morreu, a família doou. A pessoa pode até ver aquele coração. Uma coisa é ela saber que aquele coração vai ser dela, mas quando ela é transplantada, aquele coração passa a fazer o que? Parte dela. Agora aquele coração faz parte o que? Do seu corpo, da sua vida. Então, uma coisa é quando os discípulos, os apóstolos, conviviam com o Espírito Santo na pessoa de Jesus. Ele estava presente ali com eles, mas agora o Espírito Santo ia fazer deles o que? A sua morada, a sua habitação. E os discípulos aguardaram uma coisa importantíssima, que nos chama bastante atenção. Eu hoje à tarde estava meditando essa palavra, e o Senhor falou tremendamente, que a palavra de Deus diz assim, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muitos hoje não estão atentos para a importância
de congregar, de se reunir na presença do Pai, de adorar o Senhor em conjunto. Muitas pessoas às vezes estão, mas eu não deixei de crer em Deus, às vezes até evangelizando, né? Eu dou um folheto para uma pessoa, já aconteceu isso, a pessoa, não, mas eu creio, olha, eu estou afastado, mas eu continuo crendo. Mas, amados, nós temos que servir a Deus do jeito que Ele é, do jeito que Ele requer, a palavra é essa, do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Se a igreja é um corpo, nós não vamos ficar juntos o tempo todo, inclusive tem membros, né, que a gente nunca vai conhecer aqui nessa dimensão, nessa esfera, né? Mas a congregação onde o Senhor te plantou, você tem que perseverar em buscar o Senhor, e eles estavam ali o quê? Reunidos em oração. A Bíblia fala aqui que estavam todos o quê? No mesmo lugar. A importância da nossa unidade, que o Senhor nos dê essa visão. Quando eu começar a olhar para o meu irmão e entender que em Cristo nós somos um, que nós fazemos parte do mesmo corpo, derrubar as diferenças culturais, intelectuais, as diferenças na aparência, na economia da sua vida, não falo na condição financeira, essas barreiras são quebradas. Eu tenho que olhar para o meu irmão e entender que em Cristo nós somos um. E quando eu começo a ter esse entendimento, eu me preocupo em cuidar do outro. Porque não tem até aquela frase, né, que diz assim, que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Então é assim, a importância de eu querer buscar unidade. Infelizmente tem lugares, né, eu já vi isso, onde tem aqueles grupinhos, esse grupinho não se mistura com aquela pessoa assim, aqui parece que é mais espiritual, o outro é menos espiritual, aí bota os chavões, os preconceitos, as divisões, essa pessoa é chata, vamos afastar ela porque ela é chata, não, essa aqui já fala demais, ou não, aquela já fala de menos. Amados, para Deus não existe diferença, é o corpo, é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. Nós temos que, apesar das diferenças que possamos ter, e é muito triste quando a gente vê uma pessoa assim desprezando, sabe? Dá a impressão que no céu a gente vai ficar separado, né? Ou que no céu haverá divisões. Ah, amados, apesar das diferenças, nós temos que superar essas diferenças. Nós temos que optar para não sermos divididos, evitar competições, falta de tolerância, evitar a falta de amor. Tudo isso, quando a igreja não está unida, que às vezes a igreja está até reunida, mas não está unida. Eu me lembro até de uma experiência de uma pessoa que foi ministrar uma congregação e Deus falou com ela que tinha que haver um reparo ali por causa da divisão que estava ocorrendo ali naquela congregação. E houve ali um quebrantamento, houve reconciliação. Tem pessoas que se levantam, né? É contra quem louva, se cantou desafinado, se o clima não está bom, vamos ajustar a medida do possível, mas tem pessoas que saem com aquilo, sabe? Reclamando, pessoas que... Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou, não chama essa pessoa para pregar porque a voz dele me irrita. Eu falei, mas como é que pode uma coisa dessa? A voz dele me irrita. Que negócio é esse, amados? Que carnalidade é essa? Amados, nós sabemos que a comunhão, além de ser bela, ela é agraciada pela bênção de Deus. Lembra lá no Salmo 133, né? Um salmo belíssimo, como a palavra de Deus é bela, em que ele fala aqui quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa linda. A nossa unidade tem que ser preservada em Cristo. E glória a Deus. E fala assim no versículo 2, é como óleo precioso
sobre a cabeça. Começa aqui na cabeça, ó. A unção vem mudar o quê? O universo dos nossos pensamentos, dos nossos valores, das nossas tendências. Ele vai trabalhando, tudo começa aqui na mente, na cabeça. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, aleluia, aleluia, o qual desce para a barba de Arão. Eu vou ler aqui de novo, que acabei, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce. Então, o óleo vai vindo e vai encharcando, e vai lavando todo o nosso corpo. O Pai se agrada da unidade. Quer ver uma tristeza para uma mãe, para um pai? Os irmãos que não se falam, né? Irmãos que não se dão, irmãos que não se perdoam. E, amados, imagine a tristeza do coração do Pai Celestial, quando dentro de uma congregação não existe o perdão, não existe a longanimidade, não existe a união, a tolerância. Deus quer fazer grandes coisas, porque tem teólogos que eles entendem que os milagres cessaram. Amados, não vá por esse caminho, os milagres não cessaram. De repente, lá na sua congregação tem uma pessoa que é cega fisicamente e Deus quer restaurar a visão dela. Surda, pode ter um paralítico. Quando eu vejo assim, uma pessoa chegando numa cadeira de rodas, eu fico falando, meu Deus, eu sei que o Senhor pode levantar essa pessoa dessa cadeira de rodas. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre cura, amados. Muito ao meu coração. Eu sinto assim que está para chegar um mover do Espírito, onde nós vamos ver muitos sinais. Eu já vi muitas, pela bondade do Senhor, muitas curas. Já vi muitas coisas acontecerem. E Deus quer o quê? Deus quer nos avivar. E avivamento, queridos, começa com arrependimento. Nos leva a ter uma vida de obediência. Glórias ao nome do nosso Deus. Inclusive, amados, Jesus fala que lá em Mateus, né? Nós estamos comentando o versículo 1. Mateus, no capítulo 12, versículo 25, olha o que Jesus fala sobre o perigo, né? Da divisão. Jesus fala assim, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes, eu estou em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se nós queremos ver a manifestação do Espírito Santo, os sinais e maravilhas do Espírito, a pregação sendo levada, o confronto espiritual em amor, para que haja mudança de vida, novidade de vida, amados, nós precisamos da unidade em Cristo e pedir ao Senhor o derramamento do Espírito Santo. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse? Depois o próprio Pedro foi usado com uma ousadia tremenda. E logo ali no derramamento do Espírito Santo, logo ali no dia de Pentecostes, 3.000 almas se converteram. Olha que o Espírito Santo nos use com ousadia. Ousadia para anunciar, para testemunhar, para não perder as oportunidades de levar o Evangelho. Eu me lembro de uma vez uma irmãzinha, né? Ela era muito jovem na época, ela falou: pastor, eu fiquei tão constrangida. Sentou do meu lado uma pessoa no ônibus e essa pessoa estava muito mal, começou a abrir o coração, falando, mas eu estava também tão mal que eu não quis falar nada. Olha só, a grande oportunidade que foi perdida de exalar o bom perfume de Cristo. Mas aquele negócio, amados, para que eu possa ter esse potencial, essa capacitação, eu preciso do quê? Dar lugar ao Espírito Santo, cultivar o Espírito Santo, amar a Jesus. Temos falado aqui que a obra dele é que eu olhe para o Senhor e tenha amor por ele e sinta alegria na presença dele. Então Jesus está falando que o reino dividido, ele não subsiste. Ou seja, ele vai o quê? A ruína. Ele vai ser rompido. Lá em Efésios 4 também, para a gente falar mais uma vez da importância da unidade.
aquela importância de você chegar, né? E ter a alegria de dar um abraço, mas é aquele abraço sincero, né? Aquele abraço, aquele sorriso, né? Nem todo mundo às vezes pode ir abraçando, né? São tempos assim, mas aquele sorriso, aquela boas-vindas, você orar pela mensagem que o seu pastor vai dar, com o coração mesmo, Senhor, usa ele, fala através dele, visita a família dele, visita a família dos que te louvam, visita a família daqueles que limpam a tua casa, visita a família dos que são os porteiros, visita os irmãos que estão aqui, o teu povo aqui reunido, nós queremos o mover do teu Espírito Santo. Me lembrei daquele louvor, né, que fala, te fazemos um trono de louvores. Senhor, eu não quero estar na congregação, porque às vezes a pessoa está na congregação, ela fica com sono, ela está preocupada com daqui a pouco, a cabeça está lá fora. Não, Pai, é como aquele louvor, nós queremos fazer um trono de louvores ao teu nome, de adoração ao teu nome, nós queremos estar aqui em unidade, agradando o teu coração, tocando pela fé no teu coração, porque a palavra de Deus fala aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Eu vou um pouquinho mais adiante, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, como é que Deus nos vê? Deus nos vê tanto individualmente, cada pessoa, mas o Senhor nos vê como um corpo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva que aguarda a volta, aleluia, do nosso Redentor. A igreja é o corpo de Cristo e é composta por todos os cristãos, todos os cristãos. É composta, queridos, desde o Pentecostes, porque a descida do Espírito Santo é como assim, quando é feita uma parede, e o que os tijolos, né? Os tijolos não têm a liga da massa, a massa não une todos os tijolos, depois aquela própria massa cobre os tijolos, faz o revestimento. Assim é o Espírito Santo, ele nos une em Cristo, pelo agir do Espírito Santo, pelo habitar do Espírito Santo, nós somos um em Cristo. Aí quando eu entendo que eu sou um em Cristo, é como se eu estivesse assim olhando essa mão, olhando para a outra. Meu Deus, eu sou uma com o meu irmão, com a minha irmã, com aquela pessoa, olha, às vezes tem uma resistência, uma diferença. Senhor, acaba com tudo isso, Senhor. Que eu possa olhar para o meu irmão e ver o teu amor na vida dele. Me ensina a olhar com teus olhos. Me ensina a sentir com o teu coração. Abre o meu entendimento para que eu veja além das circunstâncias. Que até ao perceber uma falha no meu irmão, eu seja um instrumento para ajudar ele. Um instrumento para aperfeiçoar ele. Entendendo que eu também não sou perfeita e que eu preciso muito ser tratada e moldada pelo teu Espírito Santo. Ah, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Amados, eu me lembro de uma experiência, eu li até num livro de uma missionária, muito usada por Deus na África, e que ela contava que tinha um pastor que ele tinha tanto amor pelo próximo. Aliás, na próxima semana, é que eu estou vendo aqui o horário, né? Eu espero que na próxima semana a gente já comece a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos ver até onde vamos hoje. Mas voltando a esse pastor, ele era, amados, assim, um homem muito amoroso. Ele orava pelos irmãos. Olha, ele morava, eu até vi um documentário sobre isso, tem lugares em certos países da África, somente onde a miséria é grande, onde eles constroem a casa misturando esterco ao barro. Depois até mostrou que isso aí é uma química que funciona para espantar insetos, para dar resistência a temperaturas altas, mas a casinha dele era de barro com chão batido. Ele botava a cabeça ali no chão e chorava, pedindo pela salvação daquele povo, pelo despertamento daquele povo, pela cura, porque aqui no Ocidente, né, a gente muitas vezes não consegue ver de imediato a miséria que o outro está. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, às vezes a pessoa está carente de tudo,
com problemas psicológicos, tem fome espiritual, mas não sabe buscar o alimento, tem sede espiritual, mas não sabe onde beber da fonte, está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho, se sente frustrado. E em lugares de carência extrema material, a pessoa chega e já vê a necessidade dele, olha, ele está abaixo do peso, ele não tem remédio, aquela ali perdeu a visão porque não se conseguiu operar a catarata e por aí vai. E ele chorava pelo aquele povo, pela miséria daquele povo. E, amados, a pobreza dele era tão grande que os ratos entravam na casa, roíam, à noite começavam a roer os dedos dos pés dele e da esposa. Mas a mãe dele, desde que ele nasceu, já orava para que um avivamento do Espírito Santo fosse uma realidade na vida do seu filho. E, amados, o operar de Deus foi tão grande na vida dele, tão grande, que os irmãos se reuniram para fazer uma casa para ele. Olha, eles fizeram uma casa para ele de tijolos, uma casa espaçosa. Sabe o que ele fez? Ele adotou um monte de filhos e colocou na casa. Não é aquela adoção de fachada não, é de verdadeira. E, amados, Deus foi prosperando a vida dele e tudo que Deus dava a ele, ele compartilhava. Porque ele tinha visão do reino, ele tinha amor pelas vidas, ele chorava pelas vidas. Nós vivemos um tempo de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo. A pessoa acha que é importante, você pode fazer o que quiser, desde que você seja feliz, você pode ser quem você quiser. Não é assim, amados. Os princípios de Deus não podem ser quebrados se eu quero ter uma vida abundante. E tudo que Deus nos der, que seja aplicado em prol do reino. Você tem talento, você tem dom, você tem virtude. Fala para o Espírito Santo, eis-me aqui, a começar pela unidade, ore pela unidade da sua congregação. Se você não está congregando, passe a congregar. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Então veja bem, o Pentecoste foi um marco do início, né? Foi o nascimento da igreja e a capacitação, a missão de levar o evangelho de Deus a todos. Lá no versículo 2 de Atos, vamos voltar lá para Atos agora, no versículo 2 do capítulo 2 de Atos, nós lemos, queridos, esse versículo é tremendo também. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amados, que palavra maravilhosa. Deus, amados, para chamar a atenção para o que ele estava fazendo, para aquele momento em que a promessa estava se cumprindo, ele enviou sinais audíveis e visíveis para chamar a nossa atenção. Me faz lembrar até a palavra de Deus que diz, né, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Amados, Deus está falando a todo tempo da sua grandeza, do seu esplendor, do seu poderio, das suas maravilhas, e muitos não estão percebendo que Deus está falando todo o tempo, também através da natureza. É por isso que os homens são indesculpáveis, como o apóstolo Paulo fala, né? Pelo Espírito Santo. Então veja bem, o ambiente onde eles estavam perseverando em oração. Vamos imaginar a cena porque é belíssima. Estavam perseverando em oração, em unidade, buscando, aguardando a promessa. De repente eles ouvem um som. A palavra de Deus diz, não diz que foi um vento. A palavra de Deus diz que veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Deus estava chamando a atenção dos discípulos para o que ele estava fazendo naquele momento. Inclusive, lá em Jó, no capítulo 37, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Então veja bem, o operar de Deus, queridos, é um mistério.
Deus faz como quer, na hora que quer, quando lhe apraz, de acordo com o seu beneplácito ou sua vontade. Uma coisa é certa, Ele cumpre o que promete. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa nos dirigir em tudo, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso comprometimento com Ele, com a sua palavra. E o Senhor, queridos, Ele encontra aqueles que possam dizer para Ele: eis-me aqui. O vento não é previsível, né? O vento ele não pode ser controlado. Deus faz como quer e Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Inclusive, assim, acredita-se, né, que não foi, como eu já falei, não foi um vento, mas o som de um vento. E, inclusive, a palavra vento, tanto no hebraico como no grego, tem uma única palavra utilizada, tanto para vento como também para o espírito. E versículo 3, vou avançar um pouquinho que a hora vai muito rápido. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Amados, mais uma vez, Deus está chamando a atenção dos discípulos para o grande cumprimento da promessa, para aquele derramamento glorioso do Espírito Santo. Amados, eu não sei qual é a tua experiência com o Espírito Santo, mas faça essa oração. Deus, eu quero ter experiências com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ter experiências com o Senhor. Espírito Santo, me renova. Espírito Santo, me visita. Meu querido, quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Será que quando eu acordo de manhã eu já vou olhar o celular? Tem gente que dorme até com o celular embaixo do travesseiro. Não é bom para o cérebro, não é bom para a mente. Outro liga a televisão, aí já quer saber o que está acontecendo. Amados, ao acordar, dirija, seu primeiro pensamento seja, se for assim, glória a Deus, vamos continuar voltado para Deus, pedindo a Deus a sabedoria, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus que nós sejamos um instrumento dele para que pessoas possam conhecer Jesus através da nossa vida, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos ser aquele instrumento de Deus para dar o alimento àquele que não tem fome. Outro dia uma irmã estava comentando que ela comprou uma quentinha para ela, viu uma pessoa na rua com tanta fome que ela deu a quentinha. Essa experiência ficou no meu coração, achei isso muito bonito. Que coisa linda, amados. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente tem o amor de Cristo, o amor de Cristo em nosso coração, o amor que Cristo tem por ela e por nós em nosso coração. Veja bem, Deus ilustrou com um fenômeno visível a vinda do Espírito Santo, para que os discípulos compreendessem o que estava acontecendo. Assim como o som, o fogo também era o que? Simbólico, né? Muitas passagens vemos na Bíblia falando do fogo, indicando presença de Deus. Lembramos o quê? Lembra da sarça ardente, né? A manifestação de Deus a Moisés através daquele fogo, porque o fogo ele tem uma característica, ele consome aquilo onde ele está, né? Ele precisa de ser o quê? Ele precisa de ser alimentado. Por isso que o fogo vai consumindo ali onde ele se manifesta, né? Onde ele é ateado, né? Mas o fogo de Deus não. O fogo de Deus, ele vem para nos purificar, para consumir tudo aquilo que não provém dele na nossa vida. Lembrando também, lembra que coisa linda lá no deserto, né? De dia era a nuvem, né? Que conduzia o povo. À noite era o quê? Era uma coluna de fogo. A coluna de fogo iluminava e a coluna de fogo também o que? Aquecia. Então deixe que o fogo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida para te iluminar, para fazer a gente ver coisas que a gente humanamente não consegue ver, para que a gente possa ter entendimento de coisas que a gente não entende, para que a gente possa ser aquecido. Eu estou frio, eu estou fraco, estou desanimado, e amado, às vezes a gente tem, assim, tanta liberdade que cai no desânimo, né? Vê que, assim, as congregações, né?
os locais onde existe uma perseguição, aí que parece que há uma busca, uma sede maior, uma dependência maior de Deus. Senhor, que eu não preciso passar por uma perseguição, por um momento crítico, para entender o quanto eu dependo de Ti e o quanto eu preciso de Ti. Amados, o Espírito Santo, aleluia, ele ateia em nós a chama do amor divino. Olha que coisa linda. Aquece os nossos corações e ilumina nossas mentes, nos afastando do império das trevas e do pecado. Nos capacita a ser um instrumento para alcançar corações. O fogo representa a energia transformadora e purificadora do Espírito Santo. Aleluia! O fogo também pode simbolizar o que? O castigo eterno, o juízo divino, mas não é o caso nesse contexto. Esse fogo é o que? É a ação purificadora do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 4. Então, veja bem, o Espírito Santo, queridos, ele capacitou os discípulos a falarem em outras línguas. Essas línguas eram dialetos. Isso é muito importante. Essas línguas eram dialetos e idiomas de diferentes nações, porque vejam bem, eles estavam em Jerusalém, mas eles vieram de várias localidades, de várias nações. Estavam ali perseverando, uns 120 perseverando em oração e outros tinham ido o quê? Para a festa do Pentecostes. Lá estavam judeus de várias partes do mundo ouvindo mensagem nas suas próprias línguas. E eles ficaram o quê? Maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Como é que pode? Eles estão falando, eu estou entendendo o que ele está falando. Então veja bem, não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o operar de Deus. Louvado seja Deus. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e foram capacitados a pregar o Evangelho em todas as línguas, para que todos pudessem entender a mensagem da salvação. E esse foi o grande marco de transição, onde aqueles discípulos passaram a ser o quê? A igreja do Senhor. É um relato do marco do nascimento da igreja do Senhor. Queridos, Atos 2 retrata o nascimento da igreja e o início da missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, rompendo todas as barreiras linguísticas e culturais. Será que eu tenho sido um instrumento de Deus para que o meu vizinho, para que a minha comunidade, para que a minha família, para que o meu ambiente de trabalho conheça a Jesus? Será que, inclusive, essa capacitação é obra do Espírito Santo? Não, mas você já falou de Jesus para seu colega? Não. Essa pessoa sabe, para a gente encerrar, eu me lembro até de uma experiência houve um casamento na igreja, e nesse casamento foram várias pessoas da empresa, né? E quando lá a noiva chamou vários colegas da empresa, e quando chegaram lá, que viram outros funcionários que congregavam também lá naquela igreja, aí falaram assim: ué, você é crente? E o pastor assim olhando, né? Aí o outro: ué, você é crente, fulano? Olha, eu nunca ia imaginar que você fosse um crente. Olha só, é o testemunho, né, irmãos? Eu nunca ia imaginar. Mas é mesmo, é verdade, é mesmo, pastor, ele congrega aqui, olha só. Ah, queridos, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E é o derramar, o agir do Espírito Santo, que vai despedaçar, né? Todas as escamas, todos os tapumes, vai nos dar uma visão diferenciada, um ouvir diferenciado, um fogo, né? Porque, inclusive, o fogo, ele queima para cima, né? Aí no Pentecoste a gente viu Deus mandando fogo para baixo. É o fogo da presença, é o fogo da purificação, é o fogo da transformação.
que nós sejamos aquecidos por esse fogo do Espírito Santo, que nossos ouvidos estejam atentos aos sons, aos sinais que Deus tem dado para a nossa vida. E, queridos, que nós possamos viver para a glória do Senhor. Na próxima semana, em nome de Jesus, segunda-feira, às 19h30, nós estaremos começando a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Lembrando, né, que é na Bíblia que eu tenho todos os nutrientes para ter uma vida abundante. Eu até falei, o que você faz de manhã? De manhã, ore. De manhã já começa o dia com uma palavra. Coloca no seu coração, assim, você decorar um versículo bíblico por mês. No ano você vai ter 12 versículos decorados. Faça esse esforço. Quando Jesus venceu, né, o inimigo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus usou o quê? A palavra. A palavra, ela é defensiva, mas ela também é ofensiva. Que possamos usar a palavra e ter uma vida de oração. E como os discípulos perseveraram ali em Jerusalém, para nós sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Que uma vez perguntaram para um pregador, o que é mais importante? É a palavra ou é a oração? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro voar? É a asa direita ou é a asa esquerda? Assim também, amados, o que é mais importante para a nossa respiração? É a inspiração ou é a expiração? As duas são vitais, Então eu tenho que caminhar o quê? Na palavra, meditando na palavra e com uma vida de oração. Aquele pastor que eu citei, que morava ali naquela casa, né? Tudo que Deus foi acrescentando na vida dele, ele usou para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Porque, amados, nós não somos nada, Deus é tudo. Mas que o Senhor, por sua bondade e graça, nos faça um instrumento em suas mãos para anunciar a mensagem salvadora em Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, o seu chamado. Há um chamado de Deus para a sua vida, eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza. Um beijo no coração da sua casa, da sua família, que o Espírito Santo possa renovar a todos nós a cada dia. Fique em paz e até segunda-feira, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fique em paz.